Acompanhe agora as emoções do capítulo 26 de Teresa. Teresa pede para Arthur fingir na frente dos pobretões. Ele a obedece. Armando questiona todos e Pablo admite que soltou a língua. Teresa bate boca com o fedelho intrometido e Armando tranquiliza a filha. Aurora se retira com Pablo. Teresa segue preocupada. Mariano aparece. Fernando e Luísa bebem e conversam sobre a vida. Fernando insinua que sempre pensou em Luísa. Ela devolve que é impossível esquecê-lo. Ela conta que está de bem com a vida e os dois desejam preservar o meio ambiente. Luísa revela para Fernando que segue solteira. Teresa ressalta que os médicos são uns incompetentes. Joana e Armando acalmam os ânimos. Mariano reitera para todos que Regina vai ficar bem. Ele se retira. Joana sugere que Teresa coma com Arthur. O professor deseja dar comida para Armando também. Armando avisa que está sem fome. O mecânico conta que está sendo ajudado por Esperança. Esperança avisa que já arrumou um trabalho para Armando. Fernando insinua que Luísa tem muitos pretendentes. Ela fica nervosa e ele a chama para sair. Luísa recusa e avisa que quer fazer companhia a Teresa. Teresa e Arthur voltam a questionar Joana. Joana derruba o café de Teresa. Armando aparece e limpa o chão. Teresa e Arthur ficam passados ao perceberem que ele está trabalhando como faxineiro. Teresa exige uma explicação do pai e fica morta de vergonha. Armando avisa que tem que trabalhar. Teresa o despreza e Joana vai atrás dela. Arthur encara Armando. Teresa desabafa com Joana, que reitera para a afilhada que todo o trabalho é digno. Teresa recua e pede perdão para o pai, ressaltando que ele merece algo melhor. Armando segue humilhado e Teresa deseja que ele volte a ser mecânico. Arthur admira Armando e Teresa continua revoltada com a falta de dinheiro, comovendo seu amado. Esperança conversa com Rubens e ele avisa que não gosta de ser pressionado. Ele sugere que ela abandone o ninho e deseja que ela more em um apartamento. Esperança volta a achar que vai se casar com Rubens e ele confirma, deixando a idiota enganada. Magda avisa a Mariano que Regina não pode receber visitas. Ele sugere que ela converse com Teresa. Magda proíbe Mariano de brigar no hospital. Joana comprova que Arthur gosta de Teresa. Teresa ressalta que o professor é incrível. Joana sugere que Teresa priorize o amor. Magda informa a Teresa que Regina segue na mesma. Teresa insinua que a equipe do hospital é muito incompetente e quase fuzila Magda com um olhar. Arthur tenta dar grana para Teresa, mas ela se faz de ofendida. Arthur se despede. Armando conta para Mariano que foi humilhado pela filha. Mariano estimula Armando. Teresa insinua que Mariano conseguiu um trabalho para Armando só para humilhá-la. Ele rebate essa acusação e exige que ela apoie os pais, mas ela volta a cuspir fogo. Mariano segura Teresa, mas ela o ignora. Aida pensa em convidar Arthur para seu casamento. Rubens gosta da ideia e mima Aida. Aida planeja mais uma armação. Teresa sugere que Esperança aceite a proposta de Rubens. Esperança avisa a amiga que ajudou Armando. Teresa se estressa. Rubens visita Arthur. Eles conversam sobre Esperança. O bigodudo reitera que não quer dividir seu patrimônio com Mayra. O professor insinua que ele é um interesseiro. Rubens segue com sede de poder, desejando manipular todos ao seu redor. Rubens informa que Aida vai se casar com Paulo e convida o professor para ser a testemunha de honra da cerimônia. Esperança inventa para os pais que Rubens precisa viajar. Johnny aparece e descobre que Esperança está namorando. Pedro deseja confrontar o bigodudo. Aurora reitera para o pai que quer ajudar Mariano. Heitor tenta desestimular a filha. Aurora relembra que só estuda medicina para agradar Heitor. Heitor acha que Mariano vai ser conquistado pela filha, mas ela nega. Aurora não para de brigar com o pai e ele teme que ela sofra. Aurora exige que Heitor respeite suas vontades. Luísa atualiza Teresa das novidades. Teresa sugere que a amiga domine as emoções. Luísa não consegue esquecer Fernando e acha que não tem chances com o Garanhão. Johnny sugere que Esperança largue Rubens, mas ela avisa que não manda no coração. Ele confessa que está interessado na neta de Porfírio.
Fernando vai à mansão e encontra Luísa, a chamando para ir ao litoral a trabalho. Teresa e Aurora se esbarram na universidade. Aurora conta para Best que Mariano está arrasado. Teresa comenta que não pode ficar com ele. Aurora sugere que a amiga reflita. Teresa informa que não quer mais saber de Mariano e avisa que o caminho está livre. Fernando e Luísa flertam. Raul sugere que Paulo esqueça Teresa. O Pleiba deseja se vingar de Teresa e pede a ajuda de Raul. O mimado vê a sem vergonha. Paulo e Teresa se encaram. Fernando abre o jogo com Arthur e ele sugere que o amigo não explore Luísa. Luísa sente medo de Fernando. Arthur a apoia. Fernando e Luísa combinam de se encontrar na praia. Paulo conta para Teresa que está prestes a ir para o altar com Aida. Ela não se importa. Teresa debocha de Paulo e ele fica furioso. Paulo é desprezado pela descarada e quase bate nela. Teresa avisa que pode delatá-lo para Rubens. Fernando lamenta por não ter conhecido a namorada de Arthur. Ele promete ao amigo que vai cuidar de Luísa. Arthur fica mais tranquilo. Teresa ressalta que Paulo é um viciado em drogas e o intimida, relembrando que ele não ama Aida. Ela deseja a desgraça do antigo namorado. Instantes depois, Luísa expõe sua animação para Teresa. Teresa sugere que a amiga conquiste Fernando e decide arrumar as malas dela, a chamando para fazer umas comprinhas, ressaltando também que ela tem que surgir impecável diante de Fernando. Genoveva visita Rubens e mostra um projeto para ele, contando que os dois podem ser os investidores em um novo complexo turístico. Ele fica surpreso e informa que não tem muito dinheiro. Rubens pensa em Mayra e Genoveva o pressiona. Arthur e Teresa fofocam sobre o casamento de Aida. O professor avisa que quer apresentá-la como sua noiva, ressaltando que deseja se casar com ela. Teresa gosta da ideia e os dois planejam o casamento. Arthur insinua que quer fazer oba-oba, reiterando que deseja ajudar Armando e Regina logo em seguida para mudar de assunto. Ele oferece uma mesada para a noiva e ela aceita. Teresa fica pasma com a bondade do namoradinho e lhe dá um beijinho. Rubens se sente ameaçado por Genoveva. Ela reitera que precisa dele e tenta obrigá-lo a ajudá-la. O bigodudo cede à chantagem e recebe um beijo da velhaca. Eles se agarram no escritório. Teresa sugere que Luísa use um biquíni sexy. Luísa deseja a companhia da amiga, mas Teresa avisa que vai ajudá-la à distância. Aurora e Heitor tentam se reconciliar. Ela conta que tem um compromisso com Pablo. Heitor percebe que Aurora cresceu e sugere que ela aprenda com os erros. Aurora ressalta que Heitor é sua fortaleza. No dia seguinte, Mariano encontra a Aurora na universidade e ela descobre que ele vai aparecer lá de vez em quando. Luísa apressa todo mundo e deseja ir logo para o aeroporto. Teresa e Arthur se divertem com o nervosismo da Songamonga. Teresa insinua para o noivo que Luísa gosta de Fernando. Mariano orienta Armando. Regina lamenta por Teresa não valorizar o ex-genro. Mariano conta que Teresa sempre quis sair da vila. Regina admite que Teresa é uma interesseira. Arthur entrega um cheque para Teresa e sugere que ela devolva o dinheiro para Aurora. Teresa percebe que sempre Arthur agrada ela em tudo. Sozinha, Teresa ressalta que considera o professor como um cheque em branco. Joana procura Roberto e o ofende. Roberto avisa que Teresa tem que voltar para o cortiço. A costureira informa que não vai se meter na vida da afilhada e deseja que Teresa só triunfe. Roberto segue resmungando e Joana o cala, contando que Armando pretende alugar o quarto de Teresa. Teresa deseja se despedir de Luísa. Arthur informa que não gosta de Mariano e exige que Teresa nunca mais fale com ele. Nico e Paulo se encontram. O Pleiba ressalta que o meliante é um fofoqueiro. Nico garante que não o delatou. Paulo informa que vai deixar de consumir drogas. Nico avisa que todos os jovens gostam de suas balas. Teresa segue mimando Luísa. Ela sai com Aurora e logo em seguida Teresa surge no banco. Ela despista a Aurora e fala com o gerente. Ela decide abrir uma conta bancária e deposita uma enorme quantia. Teresa e Aurora chegam no hospital. Teresa se declara para os pais. Mariano sai e Teresa o segue. Eles se alfinetam. Teresa alarma Mariano.
Ela admite que se equivocou e pede perdão. Mariano a abraça e a beija. Ele pensa que vai reatar, mas Teresa exige que ele não volte a procurá-la jamais. Teresa não entende nada. Mariano fica confuso e ela ressalta que descobriu que ele não conseguiu o emprego para Armando. Teresa comunica que não é um brinquedo. Mariano a chacoalha e ela o humilha pela milionésima vez. Mariano ressalta que Teresa também o beijou. Ela não fala um pio. Mariano percebe que Teresa ainda o ama e tenta abrir os olhos dela, mas ela dá um chega pra lá nele. Teresa volta a ver Regina. Regina e Aurora percebem o climão que está no ar. Mariano oferece uma carona para Regina. Teresa rejeita a ajuda de Mariano. Luísa ressalta que não pode decepcionar Fernando. Arthur pede para a irmã ser mais segura de si. O professor age como o pai dela. Amando de Fernando, Arthur entrega um pacote para Luísa. Ela percebe que ganhou chocolates de Fernando. Luísa lê o bilhete dele. Regina volta para casa. Armando agradece a ajuda da Virgem. Regina é mimada por Joana. Armando pretende consertar o carro de Magda. Teresa leva a mãe para o quarto e deita Regina. A lavadeira volta a pedir para a filha voltar para casa. Teresa perde a paciência e ressalta que não é culpada pela doença dela. Aurora tenta arrancar informações de Teresa. Teresa conta que foi beijada por Mariano. Aurora acha que Mariano agiu por amor. Teresa volta a informar que vai deixar de falar com o pobretão. Joana conversa com as duas. Ela descobre que Luísa viajou. Regina escuta e deduz que Arthur e Teresa vão ficar sozinhos naquela casa. Paulo se treme todo. Aida o procura e ele inventa que isso é só nervosismo com o casório. Aida reitera que eles vão ser felizes para sempre. Ele elogia as virtudes da noiva. Regina grita com Teresa. Roberto as escuta. Teresa inventa que não vai ter nada com Arthur. Regina acha que o professor vai aproveitar a situação. Aurora se sente culpada e Regina quase tem um infarto de novo. Teresa segue irredutível. Aurora convida a amiga para passar uns dias em sua casa. Marisa admira o posto de saúde. Roberto conta para Mariano que Arthur mandou a irmã para a praia para ficar a sós com Teresa. Mariano fica louco de ódio e decide ir à casa dos Chaves. Teresa não aceita a proposta de Aurora, inventando que já tinha convidado Joana para ir à mansão. Elas dissimulam na frente de Regina. Mariano aparece. Teresa o expulsa de lá. Mariano segue com sangue nos olhos. Arthur aparece e Mariano dá um soco no professor, que cai afolosado. Mariano desafia Arthur. O professor revida o soco e eles se atracam. Roberto segura Mariano. Arthur relata para o rival que Teresa o ama. Mariano não acredita e eles voltam a trocar agressões. Ramon e Roberto tentam controlar Mariano. Ramon avisa ao filho que Teresa não é uma criança e dá um basta nele. Mariano chora e Ramon abraça o filho. Regina discute com Teresa e avisa que Joana não pode sair da vila. Arthur aparece e revela que saiu na porrada com Mariano. Aurora acompanha Regina e Teresa fica morta de vergonha. Ela avisa ao noivo que odeia o cortiço. Arthur confronta Teresa sobre essa loucura do outro e ela relata que Aurora fez fofoca. Mariano continua inconformado. Joana chama a atenção dele. Roberto admite que fez a fofoca. Joana bate em Roberto e ressalta que também vai para a mansão. Aurora liga para Heitor e conta para o pai que a pressão de Regina subiu. Heitor aconselha a Aurora. Regina agradece a ajuda dela e as duas se declaram. Joana entrega gelo para Teresa. Teresa conta para Arthur que Regina segue duvidando dela. Teresa insinua que vai voltar para a vila. Mariano ressalta que foi induzido ao erro graças a Roberto e segue disposto a matar Arthur. Ramon relembra que Teresa enxotou seu filho. Teresa fala para Arthur que precisa cuidar de Regina. Os dois detonam Mariano. Teresa insinua que não vai resistir à tentação de ficar a sós com Arthur. Ela insinua que Joana pode ir à mansão e ele atende o pedido da noiva. Teresa beija Arthur. Regina fica sonolenta. Teresa informa a mãe que Arthur quer vê-la. Aurora ressalta que Regina não pode se alterar. A lavadeira reitera que Teresa está agindo mal. Luísa e Fernando surgem em Cancún. Eles admiram a paisagem.
Fernando caminha com Luísa e reserva um quarto para ela. Teresa insinua que Regina está enlouquecendo. Arthur deseja assumir o compromisso com a noiva. Teresa fica sem saída e pede para Arthur não provocar agora outro piripaque em Regina. O professor atende a ligação de Luísa e conta para Teresa que a amiga dela já chegou no litoral. Fernando paga o funcionário do hotel e agrada a Luísa, que segue encantada com tudo. Fernando fala que está no quarto ao lado. Joana exige que Regina confie em Teresa. Regina ressalta que Arthur quer abusar de sua filha. Joana defende o professor e Regina o culpa pelo término de Teresa com Mariano. Joana reitera que Teresa precisa de amor. Regina exige que Joana cuide de Teresa e se sente esquecida pela filha. Regina pede para Joana vigiar Teresa e elas fazem um acordo. Luísa fica desconcertada e informa a Fernando que demora 20 minutos no banho. Fernando fica surpreso. A Aurora se desculpa com Teresa e decide ir embora. Teresa relembra a Arthur que ele tem um compromisso. Ele pede a companhia da noiva. Teresa ressalta que não pode deixar Regina sozinha.